Eita, nós, tá alto mesmo o negócio de diminuir o meu mais aqui, porque é o meu, né? Eu sei que é o meu, eu sei, esse microfone aqui é tenso mesmo. Vamos lá de volta com o nosso podcast por aqui dessa terça-feira, dia 11, né? O nosso primeiro podcast do ano de 2022. E nós estamos aqui com o professor Ricardo Marconato, que está aqui conosco hoje e vai bater um papo com a gente aqui, falando, tirando algumas dúvidas, enfim, vamos procurar saber um pouco de cada coisa do professor Ricardo, do meu amigo também, pessoal, Ricardo Marconato. E eu que já quero começar o nosso bate-papo com ele aqui, já quero perguntar, porque assim, gente, meninas, eu conheço o Ricardo já tem um tempo, assim, um tempo generoso, né, Ricardo? Um pouquinho, bastante. Um pouquinho mais que o dobro da minha idade. Como se ele tivesse menos de 30, né? Você tá com quantos hoje? 39. Aí, 39, viu? Quase 40. Quase, eu 44. Mas é isso aí, gente, ó. Então, assim, quando a gente se conhecia lá, até quase 30 anos atrás, enfim, o Ricardo era um estudante, né? Eu lembro que o Ricardo estudava, ficava em casa, fazia nada, só estudava. Uma boa parte. Mas assim, comecei cedo trabalhando. Você trabalhava muito com seu pai, né? Um pouquinho com meu pai. Trabalhava muito com seu pai. Fui puxar umas massas. Eu lembro que você chiava. Assim, a gente chamava seu pai de velho do Rio, né? Essa eu não sabia, não. Você lembra do Vilmar, né? Vilmar, então. Vilmar, a gente chamava ele mas eu nunca, assim, me liguei pra saber o nome do seu pai, cara. Era José Lúcio. Então, a gente chamava ele só do velho do Rio, entendeu? Enfim, é algo que pegou e... A maioria da vizinhança lá era seu Zé. Então, seu Zé. Mas, ô Ricardo, e você sempre, da turma, o Camila e Nicole, ele sempre foi o mais estudioso, né? Os demais, a gente, né, da turma, porque a gente tinha um grupinho bom, assim, de amigos na época, né? Era a época que a gente vivia na igreja católica, enfim, né? Tinha um grupo, né? A gente gostava demais de estar na Copa Vila, né? Nos encontros. Era algo bacana mesmo. Coisa que eu não vejo hoje, Ricardo. Você consegue ver isso hoje? Não, em relação àquela época, não. É bem diferente. Né? Bem diferente, né? Mesmo os grupos aqui, tem alguns ainda que persistem. Aqui mesmo, na igreja nossa, aqui da Católica, tem um grupo agora, mas não é a mesma coisa que tinha lá em 90 e alguma coisa. 96, 97, Eu lembro que o nome do nosso grupo de jovens católicos era Ju Cosmonel. Isso aí. Lembra? Lembro. Lembro. Eu falo para as meninas que eu já fui da católica, né? Assim, né? Como se diz, praticante mesmo, né? Como que o povo diz aí. Mas o Ricardo, então, dessa época ele sempre foi o mais estudioso, mas chegou uma época que eu achei que você, cara, ia seguir a carreira militar. Você foi militar, Fui, né? por um tempo. Chegou na época do alistamento, né? Sim. 18 anos e tal. Eu já estava na faculdade, né? Então eu fiz o ensino médio aí, normal, terceiro ano, prestei vestibular, passei e comecei a fazer a química, né? Que eu acabei me formando um tempo depois. Mas aí no alistamento eu fui, me alistei, eu não queria servir. Primeiro eu queria, porque ninguém em casa tinha servido, né? Meu pai, 3 irmãos mais velhos, ninguém serviu. E aí eu falei, não, quero fazer a honra da família aqui, né? Não servir o exército. Mas eu entrei na faculdade e o histórico que eu tinha de colegas que iam servir, eles perdiam um ano, né? Eu falei, agora eu não quero mais, né? Mas aí conheci alguns militares da minha turma que me incentivaram a fazer um curso, ou na verdade me disponibilizar, me voluntariar para um curso de formação de oficial da reserva. Então aí eu servi o ano obrigatório como aluno desse curso de formação. E aí depois fiquei 2 anos na tropa e lá em Dourados. Então eu fui por um tempo, mas aí deu... que era temporário, né? Então deu uma questão lá com a vaga, aí fiquei só 2 anos. Né? Poderia, na época, acho que eram 6 anos, eu fiquei 2. Mas você chegou de... foi só soldado? Eu fui aluno, aí depois aspirante oficial e servi na tropa lá como segundo tenente. Então sou oficial R2, que a gente fala, né? Temporário. Entendi. Supostamente eu ainda sou mobilizável, ainda posso ser chamado em caso de necessidade até... De uma guerra aí. De uma guerra, hipotética. Até os 45 anos. Que falta 6. 6, né? Mas isso é pouco provável, né? Porque sempre eles vão chamar pessoas mais novas. Né? Mas aí então eu sou oficial temporário, da reserva, né? Fui da temporário. Reserva. Então fiquei por um tempo, somando tudo, deu uns 4 anos, né? Eu entrei em 2001, fiquei até 2005 envolvido de alguma forma, né? Alguns períodos fora, que fiz o curso, aí saía, tinha que voltar para fazer o estágio, depois mais um tempo, estágio.
Mas fiquei ali por uns 4, 5 anos envolvido Olha aí. com o exército. O que me ajudou bastante em vários aspectos, né? É. Quais deles? Não, um pouco da disciplina, né? De tentar. Embora essa parte eu não sou tão disciplinado, mas tem um pouquinho, né? Mas de saber que existe, às vezes, uma hierarquia, né? Você tem. Sim. O trabalho que eu tenho hoje, às vezes a gente tem a chefia, tem um coordenador do curso. Então, me ajuda a saber que tem momentos em que ele vai falar e eu, se não for algo absurdo, eu vou acatar. Que é o que está na ideia do exército, né? A ordem não se discute, se cumpre. Se cumpre. Então, se você acha que a ordem é demasiadamente ruim ou fere alguma lei, você pede, né, gentilmente para que o superior te faça por escrito. Então, é uma coisa que eu trago, por exemplo, que eu levei para o meu trabalho civil, né? Então, uma das coisas, né? Que te ajudou bastante. Que me ajudou, né? Legal, cara. E assim, depois que você deixou, então, a farda, aí você já era formado, então? Ou não? Não. Aí depois que você foi estudar ainda? Não. Eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo. Ah, mesmo tempo. Como é que aconteceu, né? Eu tava aqui em Campo Grande, sou daqui de Campo Grande. E aí fiz o curso, tal, em 2001. Aí em 2002 teve os estágios, tudo aqui em Campo Grande. Só que aí quando surgiu a vaga, né? Eu fiquei dentre os primeiros classificados ali. Surgiram 7 vagas no meu ano para voltar pra tropa, né? E aí eu tava entre esses 7, só que a minha vaga tava para Dourados. Eram 4 vagas aqui, aí 2 em Dourados, uma em Amambai. Eu e mais um colega para Dourados. E eu fazia aqui, na Universidade Federal, né? Fiz 3 anos aqui, primeiro, segundo, terceiro ano. E aí, em 2003, eu fui para Dourados. E aí, lá não tinha curso de Química. Tinha até uma unidade lá da UFMS, que agora é o FGD, né? Na época ainda era o UFMS. E aí, só que tinha Química na UEMS. Então... só que eles estavam ainda no começo, não tinha turma formada. Eu me formei com a primeira turma do noturno da UEMS. Teve uma turma que formou no meio do ano, e aí no final do ano formou a minha turma. E aí eles não estavam ainda... eu já tinha estudado mais do que eles estavam estudando lá. Então eu fiquei em 2003 parado, sem estudar, e aí em 2004 e 2005 eu terminei o curso lá na UEMS. Então aí eu acabei fazendo 5 anos de graduação, que seria 4 normalmente, né? Tanto aqui como lá seria 4. Só que aí eu tive que fazer um tempo a mais porque teve diferença, né? Os conteúdos que vinham aqui eram um pouquinho diferente do de lá. Algumas coisas eu aproveitei, outras não. Eles tinham coisas a mais aqui, lá que a gente não tinha aqui. Aí deu 1 ano a mais de formação. Aí me formei em 2005, né? Então, 2003 só no Exército, 2004 fiz as duas coisas, e aí 2005 eu já não estava mais. Em fevereiro de 2005 eu dei baixa. Aí eu fiquei lá em Dourados para terminar a faculdade. Entendi. E aí depois voltei para Campo Grande em 2006. Então é fácil, né? Fácil assim, pra gente que tá de fora. A gente não tá entrando nos detalhes, né? Das dificuldades, né? Dos perrengues que a gente... Porque eu imagino que os perrengues são muitos, né, cara? Porque pensa, você tem que estudar, trabalhar, porque queira ou não, você servir a um trabalho, você tá trabalhando, né? E você tem que se desdobrar aí pra fazer... as duas funções, né? Mas você não era casado na época, algo que te ajudou bastante, porque talvez fosse hoje você não... não sei se daria conta, não. Né? Todo esse... trabalhar e estudar... E filho, esposa, é puxado, puxado. Então aproveita enquanto é solteiro. É isso aí, já vai dando os conselhos aí, cara. Aproveita enquanto é solteiro. É bem mais fácil. Por que a química? Alguma coisa te inspirou a estudar química? Foi algum sonho, algum objetivo atrás? Ou... Não, foi uma... Não sei definir o quê, mas assim, alguns fatores ajudaram, né? Até o segundo ano, eu pensava em fazer filosofia ou direito. Filosofia por conta da igreja, tinha envolvimento do grupo jovem e tal, tava meio numa vibe assim, não tinha vocação para ser padre, mas gostava da área mais, né, de pensar e tal, então eu pensava em filosofia. E aí gostei, acho que de assistir filme, gostei do direito também. Então eu falei, filosofia, direito, até o segundo ano do ensino médio, isso com 16 anos, né, mais ou menos. Mas aí no terceiro ano, o professor de química, acho que, né, até então a química eu estudava lá e, né, não tinha muita afinidade. Mas no terceiro ano eu gostei do conteúdo, né, tanto que é o conteúdo que eu mais gosto até hoje dentro da química. Então o conteúdo da química do terceiro ano me despertou. A didática do professor também achei legal. E aí, mas talvez o que determinou mais foi a condição socioeconômica.
Porque eu, família humilde, né? Não podia escolher um curso diurno. Eu já trabalhava, né? Eu trabalhava em gráfica, trabalhei... A partir do meio do primeiro ano do ensino médio, eu comecei a trabalhar ali, 15 anos. E aí não dava para pensar em parar de trabalhar. Então, vamos por eliminação. Cursos noturnos, né? Na Universidade Federal. Que eu possa fazer. E na época, dentre as opções ali, a química casou. É o que eu posso fazer com algo que me chamou a atenção no terceiro ano. Então, foi meio que uma junção de dois fatores, assim. Não poder estudar de manhã, ou eu acreditava naquela época que não podia, né? Eu passava na minha cabeça, vou procurar um emprego à noite e tal. Então, acho que foi mais ou menos isso. Esses dois fatores. Assim, achei legal e era o curso noturno que estava disponível lá. Né, e eu lembro que você... química trabalha muito com cálculo. Pega bastante. Eu lembro que você Pega gostava bastante muito até. de cálculo. Matemática é relativamente tranquila pra mim. A parte mais básica, né? Porque assim, se pegar a pra matemática ele. da graduação, aí já... então me explica aqui uma derivada. Eu sei que existe, mas... Não. Mas assim, a matemática básica do ensino médio, até que... Algumas coisinhas a gente acaba enferrujando, né? Mas o que a gente mais usa é tranquilo. E na época da escola, né? Legalzinho e tal. Mas o tempo vai passando, a gente vai esquecendo. Ô Ricardo, agora sim, nessa época aí, que você tá falando do estudo, que você se formou e tal, aí você voltou pra Campo Grande? Voltei. Quando eu saí do exército, eu cheguei a voltar. Eu vim com mudança pra casa. Isso em começo de 2005. Só que eu ia ter que voltar pra cursar aqui. Só que aí tinha mudado já a grade que a gente chama, né? A matriz, os conteúdos. E aí eu ia ter que estudar um ano a mais. Ao invés de terminar em 5 anos, eu terminaria em 6. Aí eu falei, opa, peraí, agora eu não tô mais no exército, minha fonte de renda principal, agora eu vou ter que procurar outra. E aí eu olhei, fiz as contas, dava pra eu, né, apertando daqui e dali. Tive apoio do meu irmão mais velho também pra ajudar a me manter lá, né? E aí a gente decidiu então voltar para Dourados em 2005. Mas aí terminou ali, terminei, acho que em 2005 mesmo eu já voltei para Campo Grande. Em 2006 já estava aqui. E aí, meninas? Você tem alguma coisa? Posso falar? No ano passado, né, eu fiz o primeiro ano do médio. E eu tinha um certo interesse pela química, né? Mas aí quando voltou o presencial, que eu tive aula ali com o professor, ele falando tudo, eu fiquei perdida, porque eu pegava, né, os conteúdos na escola e jogava tudo no Google pra ver se eu achava ou a resposta ou até mesmo a explicação. Aí quando voltou que não tinha mais toda essa pesquisa, eu fiquei muito perdida. E a gente entrou pra falar um pouco da tabela periódica. Aí ele foi explicando, não, faz assim, aí você faz a soma dos átomos. Aí eu olhava assim e ficava, meu Deus, vou reprovar de química. Aí eu queria saber se você tem algum método que você passa para os seus alunos que auxilia não na memorização da tabela periódica, mas dá um auxílio ali para fazer o cálculo dos átomos e achar os átomos, assim. O senhor entendeu a pergunta? Eu acho que sim. Até eu tô... Porque a gente tem... Onde eu trabalho, né? Tem vários professores de química. E aí eu não tenho alguns semestres trabalhado com a química mais de entrada, que a gente tinha lá. Era de 1 a 6, que era semestral, né? Então, 3 anos, dividido em semestres, 6 semestres. Aí agora mudou um pouquinho o projeto, tá em 4 semestres. Mas sempre era a Química 1 que pegava essa parte da tabela periódica. Então eu tô um pouco enferrujado. Mas até a última vez que eu trabalhei a tabela periódica, eu não sou assim... tanto que eu não me dou bem em cursinho, né? Macete e tal, pra lembrar. Então eu procuro mostrar primeiro que a tabela periódica você não tem que decorar. Primeira coisa, que isso aí era comum na década de 80 e tal. Até quando eu entrei também no ensino médio, assim, tinha que decorar. Tem musiquinha pra você, né? Ir decorando as famílias e tal. Frases. Mas o principal é entender a lógica de construção. Então eu vou explicando assim. Não diria que eu tenho um método revolucionário para explicar e tal. Mas eu acho que o pessoal consegue entender bem. A parte talvez mais difícil em termos de tabela periódica é aquela tal da distribuição eletrônica, que você pegar aqui um determinado número lá e sair distribuindo, tem uma ordem, uma sequência para fazer, né?
Então, assim, eu vou ensinando como reconhecer, bem tranquilo. Gosto muito de fazer os alunos pesquisarem. Então, algumas aulas minhas são assim. Eu coloco uma palavra, um termo no quadro lá, uma expressão, e aí eu peço lá, vamos lá, pega o celular e usa para alguma coisa útil, vamos lá, vamos pesquisar. E aí eu vou tentando mostrar a eles, né, como eles podem buscar informação para descobrir algo que eles não conhecem. Né? Então, tentar ajudar eles é o que a gente chama na educação de aprender a aprender. Né? Então, eu tento ir por essa linha aí, para que eles consigam pesquisar, e eu pego 3, 4 opiniões diferentes ali, por exemplo, sobre tabela periódica, e a gente vai olhando, olha, e essa fonte aqui, de onde que é que você pesquisou? Ah, Wikipédia. Né? Será que o Wikipédia é ruim? Eu uso Wikipédia. Né? Porque assim, se eu identificar alguma coisa lá que está errada na química, eu consigo ver, né? Mas se você olhar 2, 3 fontes, às vezes o Wikipédia é melhor das fontes ali, né? Então, eu não diria que tem um método revolucionário, mas é o passo a passo. É pegar e mostrar, falar um pouquinho, pedir para ler, exercícios, que aí é o foco que eu pego no meu canal, né? E que eu gosto de fazer com os alunos também, né? Botar eles para fazer. Eu posso fazer 1000 vezes um exercício lá falando como é que faz tal coisa na tabela periódica. E se os estudantes não pegarem e forem fazer todos aqueles cálculos, seja distribuição eletrônica, seja cálculo das massas, né? Falar, a água tem a fórmula tal, quanto que é a massa da água. Então isso aí tudo é uma prática. Uma coisa que eu gosto de fazer é botar eles para fazer praticar mesmo. E tá junto, né? Passa o exercício, aí sai carteira por carteira dando uma ajudada pra ver se vai. Mas não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Não conseguiu, sim. Eu não queria falar nada, mas eu nem lembro dessa tabela periódica direito. Você vai fazer o terceiro? Tô no terceiro. Tô lascada? Tô lascada mesmo. Ô, Ricardo, Oi. já que vocês estão falando nesse papo aí do escola e eu já voei aqui, mas tudo bem. Como você avalia hoje o ensino do nosso país hoje? Precário? Bastante a melhorar, né? Bastante. Já tá melhor do que já foi, sem dúvida. Alguns avanços a gente teve, mas ainda tem bastante a melhorar. Não, porque o ensino não é só pensar a escola. Escola, né? Não é só pensar a escola, tem toda uma estrutura. A estrutura familiar influencia, o ambiente onde a família se insere influencia. Sim. O que o estudante pode fazer além das horas de estudo regular. Né? Então, tudo isso aí influencia a nossa educação. Tem alguns caminhos, né, que vão sendo apontados. No Brasil mesmo a gente tem experiências em que eu trabalho até numa instituição que está dentro dessa linha. Né? Mas tem, por exemplo, instituições públicas como os colégios militares. Tem resultados muito bons em indicadores internacionais. Né? Tem o PISA. Então são provas que são feitas e servem para comparar a educação dos países. Né? E a instituição que eu trabalho faz parte de uma rede que é centenária. Aqui no Mato Grosso do Sul é nova, né? Começou em 2010, mas no Brasil foi lá de 1909 que começaram as escolas técnicas. Né? Então tem instituições centenárias. 1909? 1909, um decreto do então, presidente Nilo Peçanha, mais de 100 anos. Né? No Paraná, a gente tem, anos. lá em Pernambuco, a gente tem. Então já tem 113 anos. Não, 22 já, então vai para 113 anos. 113 anos. Rapaz. Então a gente acabou, né? Aqui no Mato Grosso, até 77, né? Tinha uma escola técnica, não é tão antiga, né? Não é de 1909, eu não lembro, mas foi acho que na década de 40, 50 que foi inaugurada. Mas aí, quando dividiu o estado, não tinha nenhuma unidade aqui para a nossa parte do sul. Então ficou tudo para o Mato Grosso. Então a gente, na divisão, a gente ficou sem referência nenhuma dessa educação profissional e tecnológica, que é onde eu estou inserido hoje, né? E recentemente, a gente, acho que uns 2 anos, 3 anos, numa dessas, acho que se não me engano foi no PISA mesmo, que é essa, eu não sei, porque é a sigla do inglês, eu não lembro o que significa, tá? Mas esse termômetro aí da qualidade de educação, né? Se tirasse essas instituições que fazem parte dessa rede que eu estou agora, os institutos federais, e colocassem eles aqui como um país, se fosse a nossa educação só nisso, a gente ficava em 11º lugar no mundo em educação. Então tem dentro do próprio país uma solução para, né, melhorar um pouquinho a educação. Só que o problema é o custo, né? Então é bem mais caro
digamos assim, o investimento bem mais alto, sim. investimento para essas instituições do que a gente tem para a maioria das escolas públicas. Então, entra um pouquinho... Tendo mais investimento em projetos, em propostas que dão certo, a gente consegue alavancar bem. Mas, de modo geral, ainda tem bastante a ser caminhado, né? Pensando como um todo, não na exceção, digamos que os institutos são uma exceção para a realidade do país, né? Mas Agora a gente está em bastante lugares e tal, mas o número de matrículas ainda é bem mais baixo em relação a todas as outras redes municipais. Agora você falou escola pública aí e também escola privada. Tem mesmo muita diferença na qualidade do ensino? Olha, Tem. a gente observa, há casos e casos, né? A gente tem escolas públicas com uma qualidade de ensino muito boa e tem escolas particulares com uma qualidade de ensino que pode ser questionável. Escola pública aqui, Mas- qual que você citaria que tem assim um nível Olha, elevado de ensino assim das demais? pensando aqui, Campo Grande eu não sabia, eu sei de uma escola que é bastante, vai sempre bem nos indicadores, é uma escola de Amambai, eu acho. Eu não lembro o nome da escola, mas tem uma escola do interior que sempre vai bem nessas provas e tal, né? Eu não tô lembrando o nome da escola agora, né? Me fugiu, talvez até o final eu lembre. Mas não é em Campo Mas Grande. assim, não é em Campo Grande. Agora, em Campo Grande, a gente tem escolas com nome, com relativamente boas aprovações, né? A escola onde eu estudei mesmo, o Hércules Marmoni, era uma escola que tem bastante nome. Maria Constança tem bastante nome. Lúcia, Martins Coelho, que fica ali no centro. Como que é que você estudou? Blanche. Não, que você estudou. O que a gente Joaquim. estudou... Joaquim. Eu estudei no Joaquim. Murtinho, Ou é também tem. só... Tem bastante nome aqui. Joaquim tá... que assim, por exemplo, o noturno lá tá já com menos estudantes, mas Joaquim também é uma escola que costuma ter bons resultados, né? São as escolas maiores, mais centrais, né? Que geralmente quem vai para lá, né? De modo geral, assim, o pessoal tá buscando professores melhores, porque geralmente os professores mais com habilitação certa, o professor de química dando aula de química, ou de física dando aula de física, né? Dentro da sua própria área, procuram essas escolas maiores, de modo geral, né? Então aí você tem um professor mais bem preparado e aí acaba atraindo estudantes que estão mais interessados em passar e tal, né? Então tem essas escolas grandes que tem um nome bom. E eu não conheço muitas escolas do interior, assim, do interior não, né? Da periferia, né? Trabalhei no Padre José Scampini aqui no Copa Vila 2, né? Por um tempo. No Aracia do SEAC também, no... como é que é? O Mário Blandino? Não, Mário Blandino não. A gente estudou... a gente tava... Só que agora a gente saiu. Esqueci o nome de outra escola que eu trabalhei. É que a gente saiu de lá, né? Segundo as informações, Menderson. o Araci agora vai... É que assim, eu acho que você ficou sabendo do novo ensino médio, que aí o Araci foi um dos que virou integral. Aí a gente vai pro Blanche agora, eu e ela. E é isso aí, né? Lembrei, Neider Sueli. Desculpa. Uma outra coisa que tá sendo bem questionada é esse novo ensino médio, né? Então, O que teve que uma o senhor- mudança... O que você Qual foi a acha mudança sobre isso? Cursos técnicos É? à tarde. Então, É pro aluno sair preparado. Então, o novo ensino médio é você estudar integral, um período, digamos, o matutino você estuda mesmo, e à tarde é curso técnico. Curso técnico. É o novo, mais ou menos isso, mais ou menos. Não necessariamente vai ser vinculado à parte profissional e não necessariamente vai ser integral. Aqui no estado a gente teve a opção, já desde que eu trabalhava no estado, por colocar cursos integrais, né? Então, de começar a fazer 7 horas diárias, para ser integral tem que ser 7 horas diárias. Então, dentro desse contexto de qualidade de ensino, essa mudança no ensino médio, ela, para quem propôs e efetivou a mudança, a ideia é melhorar, né? Acha que vai ter um resultado melhor. Eu conheço pessoas, né, que trabalham na área da educação que têm as suas ressalvas, né? Eu mesmo tenho algumas ressalvas em relação a isso. Uma das diferenças principais é que até então, até antes dessa mudança, a gente tinha 2.800 horas ano, então 2.400 horas do ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, né? No mínimo. E aí você estudava as áreas da natureza, as áreas do conhecimento
como o Enem coloca, né? Matemática, ciência da natureza, humanas, linguagens, né? Então ali, disciplinas tradicionais, português, matemática, química, física, história, geografia, em 2.400 horas. Agora, com essa mudança, são 1.800 horas só para isso. Então você tira 600 horas de estudar de tudo um pouco, né? Com alguns detalhes, por exemplo, matemática e língua portuguesa são os 3 anos e tal, tem alguns detalhes aí na legislação, mas de certa forma você reduz 600 horas do que a gente vinha tendo. Então, só que o conteúdo essencialmente é o mesmo, porque vem a Base Nacional Comum, que é uma outra construção, né, que vai impactar no que a gente vai estudar, né? O que a gente vai ensinar para os estudantes. E aí, essa base tem que estar dentro dessas 1.800 horas e ela traz praticamente tudo que tinha nas 2.400. Então, a gente tem que pegar 2.400 horas e compactar em 1.800. Essencialmente, essa é uma mudança considerável que pode, aí, por algumas visões, impactar na qualidade do ensino. Então, se dando 2.400 horas a gente não estava já com resultados muito bons em algumas áreas, imagina agora a gente ter que fazer isso em 1.800. Mas aí entra a outra parte, que assim, e essas, né, 600 horas que está para além disso, e o restante para quando vai para o integral, né? Que aí você aumenta mais a carga horária, que o estudante vai ver. Aí tem os eixos, né? Então tem os eixos do próprio, consideram lá o próprio Enem, né? Matemática, ciência da natureza, humanas, linguagens, e o 5º eixo, que é o eixo profissional, que aí entra a opção de algumas escolas aqui no estado, que foi de inserir essa parte do profissional. E aí, geralmente, eles estão partindo do padrão de tornar integral, né? E aí com o profissional junto ali na mesma escola, né? Que já era uma tendência que vinha mesmo de antes dessa mudança. Então, só o tempo vai dizer se vai ser bom ou ruim, né? E esse tempo de 5, 10 anos, se mantiver, porque esse é um outro problema da educação, porque às vezes a educação ela é algo para longo prazo. E a gente muda, às vezes, de 4 em 4 anos. Então, tem um governo que tem uma ideia, aí vem outro governo com outra ideia, e de repente vinha um projeto sendo, né, executado, e aí a nova gestão muda, não é assim. E aí pensa diferente, tem, né, influências diferentes, e aí muda, e aí a educação sofre um pouquinho por conta disso, né? Porque a educação tem que ser um pouquinho mais de longo prazo para a gente poder ver os efeitos, né? Então, começando agora, em 2022, para a gente poder ver se tá melhor ou tá pior, a gente teria que rodar umas 2 vezes, pelo menos, o ensino médio, né? Então, ter pelo menos 2, 3 turmas formadas para a gente comparar. E essas turmas aqui em relação ao que a gente tinha antes, né? Mas são desafios que estão aí, né? Não quer dizer que é tão ruim ou que é tão bom. Ainda é uma incógnita. Tem pessoas que defendem, tem pessoas que criticam, mas é o tempo que vai dizer... O tempo e a implementação, né? Porque às vezes o negócio é muito bom no papel e aí a execução não é boa. Ou às vezes no papel é ruim, mas a execução supera o papel, né? Então vai ter que ter um grande esforço aí, tanto da parte dos gestores, né? Secretaria de Educação e tal, diretores, e dos professores também, porque tem coisa nova, né? Então tem coisas ali, projeto de vida, que é uma das coisas, que é outra diferença, né? O estudante agora ali no 2º ano ele vai ter que decidir o que ele quer fazer. Né? Se a gente às vezes tinha dificuldade de chegar no 3º ano para escolher que vestibular que eu vou fazer, que curso, agora você vai ter que escolher no final do primeiro. No 2º ano. Primeiro pro 2º ano ali você tem que escolher. Porque aí, depois que você faz essa parte mais básica, você vai para os eixos. Então, se eu quero fazer medicina, eu vou para o eixo das ciências da natureza, que pega a biologia, né? Então, se eu quero fazer engenharia, provavelmente você vai, ou dá para ir para matemática, ou para onde tem a física, né? Eu quero fazer filosofia, você vai para o eixo das humanas. Então, essa decisão vem um pouco antes, agora tem que ser no 2º ano. Que é uma coisa nova, por exemplo, não tem nenhuma faculdade até então formava um professor com essa característica de orientação e tal, especificamente para isso. E agora isso está aí e alguém vai ter que fazer esse trabalho, né? Então a parte de formação dos professores vai ser bastante importante também agora. Então, se vingar, se der certo, vai ser bom, então. Olha, se vingar, se começar a melhorar os índices, sem dúvida, né? Vai ser bom, né? Então, mas aí tem uma questão. Ano de eleição, ano que vem assume governo novo. Não sei se, pelo menos no estado, a gente sabe que vai assumir governo novo no estado. Federal a gente não sabe. E pode ser que mude tudo.
Então, não, o do Estado nem tanto. Porque, assim, como essa é uma legislação federal, a mudança do ensino médio em si é legislação federal, teria que ser alteração a nível do governo federal ou do próprio Congresso, porque é uma lei. Então, a proposta veio do Executivo, né, veio da presidência, mas pode vir também dos parlamentares. Então, pode ser que esse ano mesmo, mantendo o governo federal, alguém lá do Congresso decida que não, vamos desfazer e tal. Mas aí é um processo, talvez um pouquinho, se vem da parte legislativa um pouquinho mais demorado. Né? Porque essa mudança do ensino médio veio primeiro com uma medida provisória, que aí é uma canetada. Mas está na medida provisória? Não, aí ela foi convertida em lei. Sim, não, sim. Começou com a medida provisória, né? Que aí é um caminho mais rápido para se tornar lei. Sim. Porque, na verdade, tem 120 dias. A lei de diretrizes e bases que a gente segue, né, desde 96, que sofreu essa mudança, né? Ela ficou mais de 10 anos sendo discutida. E essa mudança foi, em 120 dias, ela estava já implementada. Né? Então, tem meios de apressar um pouquinho esse processo. Mas se mudar, o Estado, o que pode mudar aqui? Né? De repente, ao invés de ter mais escolas indo para o integral, eles falam, não, vamos deixar menos escolas indo para o integral. Porque indo para o integral, o investimento do Estado é maior. Maior, né? Então, o que aqui pode mudar seria isso, né? Mas em termos de como que vai ser estruturado o ensino médio, aí depende da alteração da lei federal. E aí depende não necessariamente do presidente que está lá, mas de um contexto. Né? O presidente mudando, pode mudar alguma coisa? Pode vir alguém com pensamento totalmente diferente e já tentar mudar? Pode. E aí é onde a educação, que eu falei, ela às vezes sofre por conta disso. Muda o pensamento de quem está lá. E a influência na educação, você não consegue dar uma sequência para dizer se aquilo é bom, foi bom ou ruim. Né? E o problema é que quando muda a presidência, muda tudo, né? Muda a presidência, muda ministro, porque, queira ou não, ministro é o principal responsável pela, né? Sim. Que é o responsável pela bolsa, então tudo cai sobre ele. Se entra um ministro novo da educação e ele vê que quer mudar alguma coisa, ele vai fazer alteração e... Sim, vai propor para o presidente ou para os congressistas lá. É difícil, a nossa educação sempre sofrendo, né? Mas, Ricardo, agora eu quero sim, perguntar para você. Pode tomar uma aguinha aí, Ricardo? Não, por enquanto eu tô tranquilo. Tá aqui na frente. Tá bom, então já se acostumou aqui, né? A gente já tá em casa. O Enem, cara. Como que você avalia o Enem? Que foi agora final do ano passado, né? Como que você avalia esse Enem? Olha, posso falar a parte de química, né? Mas assim, do modo geral, parece que ele foi tranquilo. Mesmo o que eu escuto assim de pelo outros menos professores de outras áreas. Pelo menos a gente não viu ou não ouviu bafos, né? Como a gente havia visto e ouvido em anos anteriores. Que fulano conseguiu vazamento de prova, essas coisas. Não, aparentemente não teve nada, né? Embora teve... O pessoal ficou meio que em cima, fazendo aquela pressão, mas às vezes é mais midiático do que realidade, né? Mas, assim, em termos da prova, de modo geral, me pareceu fácil, pelo que eu vi alguns colegas de outras áreas aí comentando, né? Em relação ao que vinha sendo... Fácil? Foi relativamente fácil em relação ao que vinha, né? Na parte específica que me atinge, que é a química, eu achei bem tranquilo em relação a anteriores. E agora o próximo já deve vir com mudanças, né? Porque com essa mudança do ensino médio, base nacional, então ele vai ter que se adequar agora. A prova do Enem vai ter uma pequena modificação aí, talvez, dos conteúdos que estão sendo cobrados e tal. Mas foi uma prova relativamente tranquila pelo contexto que estava, né? Estavam pintando e tal, as dúvidas do que poderia ser, porque um pouco antes da prova teve o pessoal da instituição que promove o Enem, né, que é o INEP, pediram demissão, então tinha uma especulação entre o que seria, né, denúncias de que estava havendo interferência e tal, mas não surgiu nada real, uma prova em relação a isso, e em termos de questões estava dentro do que o esperado, né? Um pouquinho, por alguns, um pouquinho mais fácil do que, em termos assim, de dificuldade das questões mesmo, um pouquinho mais fácil do que os anteriores. Mas na química, assim, então um pouco mais fácil, mas tinha questõezinhas que exigia bastante, assim, né? Talvez o pessoal que
tá aqui há um ano e pouco no ensino remoto, vai ter dificuldade se caísse depois, né? Então, sem dúvida, a parte do ensino remoto por conta da pandemia dificultou bastante aí. Vai dificultar bastante para que quando esse pessoal for fazer o Enem. Então, talvez vai sofrer um pouquinho mais do que os que vinham já estudando. Você não dá aula de cursinho pro Enem, não, né? Não. Não diretamente, né? Mas eu tenho planos aí, já tem até alguns pedidos de estudantes para montar alguma coisa de química especificamente e tal. Eu cheguei a dar aula em cursinho em 2009, já faz muito tempo, né? Mas no cursinho que era... o Estado tinha, né? Nas escolas do Estado tinha, e eu